O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, disse Jesus a seus discípulos: Ficai atentos, porque não sabeis em que dia virá o Senhor. Compreendei bem isso. Se o dono da casa soubesse a que horas viria o ladrão, certamente vigiaria e não deixaria que a sua casa fosse arrombada. Por isso também vós ficais preparados, porque na hora em que menos pensais, o Filho do Homem virá. Qual é o empregado fiel e prudente que o Senhor colocou como responsável pelos demais empregados para lhe dar alimento na hora certa? Feliz o empregado cujo Senhor encontrará agindo assim, quando voltar. Em verdade vos digo, ele vos confiará a administração de todos os seus bens. Mas se o empregado mal pensar, meu senhor está demorando, e começar a bater nos seus companheiros e comer e beber com os bêbados, então o senhor desses empregados virá no dia em que ele não espera e na hora que ele não sabe. Ele o partirá no meio e lhe porá a sorte aos hipócritas. Ali haverá choro e ranger de dentes. Palavra da salvação. Amados irmãos e irmãs, sem dúvida toda a liturgia nos prepara com a palavra vigilância. É preciso estar atento ao sinal dos tempos. Perceba que na liturgia o próprio Evangelho nos prepara, porque estamos finalizando o livro de Mateus. Ele nos prepara e nos apresenta o fim último do homem. Nós, enquanto cristãos, enquanto aquele que amamos o nosso Senhor Jesus Cristo, temos que preparar o nosso coração para receber a esse Deus. Não sabemos o dia e nem a hora. Aqui está o grande segredo para viver e viver bem. Aqui está o grande segredo para aquilo que Paulo apresenta na primeira leitura: buscar a santidade. A santidade que não é simplesmente um arrepiar-se, um seguir, um chorar, não, mais do que isso. A santidade do qual todo homem foi criado para isso, porque a nossa primeira vocação não é servir, a nossa primeira vocação é ser santo, é participar de Deus. Deus criou o homem para que ele possa ser santo. É por isso que Paulo exorta a cada um de nós dizendo: vós que sois chamados à santidade. E muitas vezes, meus irmãos, nós enquanto católicos estamos dormindo em relação à santidade. Fazemos tudo, arrumamos o altar de Nossa Senhora, arrumamos o altar de Nosso Senhor, limpamos a igreja, animamos os nossos grupos, estamos ali caminhando. Mas a pergunta central: eu estou arrumando a minha vida diante de Deus? Eu estou amando? Eu estou procurando ser santo em meio a tudo isso, em meio a arrumar o altar de Nossa Senhora, o altar de Nosso Senhor? Eu estou cultivando aquilo que meu Senhor coloca em meu coração, que é a caridade? Eu estou sendo santo no meio desta sociedade que cada vez mais vem sendo líquida? Eu estou levando a palavra de Deus? Porque muito me encanta aqueles que falam de amor, mas sem dúvida aqueles que falam de santidade movem o meu coração para próximo de Deus. E aqui está a grande pergunta: eu estou sendo vigilante em relação à minha fé? Eu estou comungando com aquilo que a Igreja Católica me coloca como critério de fé? Ou simplesmente estou vivendo um platonismo achando que é o cristianismo? Ou estou misturando religião A com religião B? Eu estou vindo para essa igreja porque estou seguindo Jesus? Ou porque por causa de pessoa A ou por causa de pessoa B? O padre pergunta isso por algo bem simples. Porque o Senhor Jesus ele vai colocar várias situações para nos apresentar o reino do céu. Se continuarmos a ler o final do Evangelho, Jesus está alertando a cada um de nós, dizendo a seguinte frase: você foi feito para morar e habitar no céu. Não permita que nada, nem ninguém te tire o céu. Não permita que nada te faça reconhecer, ou melhor dizer, você não é filho de Deus, você não foi feito para o céu.
Não permita isso, porque é mentira. Muitas vezes o mundo hoje coloca em nossa cabeça uma ideia de santidade, algo lá atrás da serra, bem longe, distante. Não, meus irmãos. O Senhor diz: ficai atentos, porque não sabeis a hora e o dia que o Senhor vem ao teu encontro. Ficai atentos quer dizer o seguinte: não quero mais viver de rancor, não quero ficar de briguinha com A ou com B, não quero simplesmente viver mais aquele menino mimado que muitas vezes não consegue deixar a graça de Deus entrar em meu coração, porque tem que ser do meu jeito, da minha forma. Se não for do meu jeito, da minha forma, eu não vou servir, eu não vou amar a Deus. Eu tenho que crescer na fé. Crescer na fé é justamente ficar atento ao que nos ensina o Senhor Jesus, é permitir que Ele vá amadurecendo cada vez mais dentro de nós, e através desse amadurecimento vamos enxergando o amor de Deus em nossa vida. Porque se pegamos a nossa vida e o agir de Deus, vamos perceber que desde a nossa concepção somos um milagre na mão de Deus. Muitas vezes vai acontecer alguns acidentes que vai gerar em nosso coração algumas revoltas, mas isso também não pode jamais me tirar Deus. Isso também não pode jamais tirar minha vida de santidade, porque eu tenho que ser aquele que, ao ouvir a palavra de Deus, coloca em prática. Colocando em prática, eu estou seguindo o caminho do Senhor. E digo para vocês: seguir a Jesus Cristo é primeiramente se apaixonar e se lançar na sua cruz. Aqui está o segredo daqueles que são vigilantes, daqueles que amam o Senhor de verdade. E não simplesmente com palavras, mas com atos concretos, e até mesmo com a sua própria vida. Encara que este mundo não se faz mais sentido. E aquelas palavras de Paulo, do qual todo mundo conhece, no qual nos diz: viver para mim é Cristo e o resto é lucro, faz sentido. Porque nesse mundo nada mais vai satisfazer a sua vontade, a não ser de estar na presença do Senhor, de estar vigiando. E vigiar, repito, meus irmãos, temos que estar todos os dias. Nós só temos o hoje, o agora, para amar, perdoar e servir. É o agora. O ontem já passou, meus irmãos, não tem como recuperar o ontem. Nós temos o hoje para pedir perdão ao irmão se ofendemos, temos o hoje para perdoar, temos o hoje para converter o nosso coração, temos o hoje para agir. O amanhã, ninguém aqui tem certeza que terá, é uma esperança dentro do nosso coração, não é uma certeza, é algo. Esperamos em Deus que vamos ter o amanhã, mas não é uma certeza. Por isso que o Senhor manda que cada um de nós estejamos atento à sua palavra, atento a várias pessoas que têm sede de Deus, que muitas vezes nós vamos esconder esse Deus, atento a toda a nossa realidade, e assim possamos seguir ao Senhor com alegria, a alegria de ser cristão, como nos ensina o próprio Papa Francisco. Quando nós ficamos atentos e percebemos que tudo na vida passa, só não Deus, e estamos atentos a isso, estamos ali e ficamos diante do Senhor, percebemos que o seu amor é algo que nos preenche, é algo que nos faz ser feliz, é algo que nos faz reconhecer que não somos nada, a não ser aquele vaso vazio que é preenchido pela graça de Deus. Que no dia de hoje nós possamos viver como nos ensina a primeira leitura, buscando e sendo santos, buscando a santidade e promovendo a santidade em meio a uma sociedade que muitas vezes prega contra aquilo que ensina nosso Senhor Jesus Cristo, presente na Santa Mãe Igreja pela sã doutrina. Que possamos ser homens e mulheres de comunhão, e não simplesmente aqueles que estão dentro da igreja para destruir, muitas vezes atacando nas redes sociais e assim por diante. Sejamos aqueles que estamos atentos aos filhos da treva e não agindo como eles, mas agindo como sabedoria para descobrir que em Cristo Jesus encontramos o céu, e esse céu que já acontece no meio de nós quando nos abrimos à ação do Espírito Santo de Deus. Que Maria Santíssima interceda por cada um de nós e possamos reconhecer que somente em Jesus é que seremos felizes de verdade. Fiquemos de pé. E ainda